Olá pessoal, quem fala é a professora Sumária e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre vidrarias e equipamentos de laboratório. Então o objetivo dessa aula, pessoal, é apresentar as principais vidrarias. Não dá para falar de todas porque são muitas, né? Então a gente vai apresentar as principais, ou seja, aquelas que vocês irão mais utilizar rotineiramente no laboratório, certo? Então, existem outras, não dá para abordar todas nessa aula, certo? Então, somente as principais. E os equipamentos mais utilizados também rotineiramente no laboratório. E introduzir algumas técnicas específicas, tá? Porque eu falo isso porque a gente usa as vidrarias juntamente com os equipamentos para realizar algumas técnicas laboratoriais, tá? Alguns experimentos. A execução de qualquer experimento na química envolve geralmente a utilização de uma variedade enorme de equipamentos e vidrarias com finalidades específicas. Por exemplo, em uma única aula prática, a gente vai utilizar aí umas 10, 20 vidrarias, tipos diferentes de vidrarias. Por exemplo, só para vocês terem uma noção aí. É importante que você conheça, que você diferencie as vidrarias, que você saiba para que serve cada uma delas, ok? Então, eu vou iniciar aqui pelo o balão de fundo chato. Tem esse formato aqui arredondado e o fundo dele é chato. Por que fala-se de balão de fundo chato? Porque vocês vão ver que tem balão de fundo redondo e cada um é utilizado aí para um fim diferente. O balão de fundo chato, ele é utilizado como recipiente para conter líquidos ou soluções ou mesmo, né, fazer reações com desprendimento de gases e pode ser aquecido sobre um tripé, que a gente vai falar, com a tela de amianto. Então, é uma vidraria simples e rotineira no laboratório e ela pode ser aquecida. Percebo que ao longo da aula eu vou falar sobre questões de aquecimento, porque algumas podem aquecer e outras não. Até o final da aula vocês vão descobrir qual que pode aquecer e qual que não pode aquecer. E o balão de fundo chato é uma delas. Pode aquecer. Agora, pessoal, eu vou falar sobre o balão de fundo redondo, que é parente ali do balão de fundo chato. Então, aqui na imagem não dá para perceber, né? Mas é impossível deixar ele assim em pezinho, né? Porque ele não tem uma base aqui que segure ele na superfície. Então, ele é principalmente utilizado em sistemas de refluxo, evaporação a vácuo. Essa técnica é geralmente acoplada a um rotoevaporador, que é uma técnica utilizada para fazer aí essa evaporação a vácuo. Então, essa vidraria ela acaba girando, então ela precisa ter esse fundo redondo, tá? Se ela tivesse um fundo chato, ia ter dificuldade de ficar em rotação. Tem essa finalidade de uso. Já o Becker, né, que é a próxima vidraria que eu mostro aqui para vocês, ele é, digamos assim, pessoal, o copo do laboratório. Então, ele tem esse formato aqui de copo e ele é muito utilizado, mas muito utilizado no laboratório. Para a maioria dos experimentos, né, posso afirmar aqui que vocês irão utilizar o Becker. Então, é a vidraria mais comum que vocês vão ter contato. Ele serve para fazer reações entre soluções, dissolver substâncias sólidas, efetuar reações de precipitação, aquecer líquidos, pode ser aquecido, assim como os anteriores já mencionados. É uma vidraria muito versátil. E aí você vai encontrar becker de 250, de 100, de 150, de 50 ml, de 500, de 1000, tá? De 10, de 5, bem pequenininho. Depois do Becker, né, vai ter aí, pessoal, o Erlenmeyer. Eita, professora, cada nome, é. Então, ele é utilizado basicamente em titulações, tá? É uma técnica aí que vocês irão ver bastante na química analítica. E ele pode ser utilizado também no aquecimento de líquidos, assim como as anteriores, e para dissolver algumas substâncias e proceder reações entre soluções. E diferentemente do Becker, por exemplo, ele tem esse formato aqui, ó, ele tem essa parte aqui superior,
e ele vai aqui, né, enlarguecendo aqui, tá? Então, eu consigo manipular ele segurando aqui esse pescocinho. Então, eu consigo movimentar, né, o líquido que tem dentro. O L é melhor para fazer esse tipo de manuseio. A próxima vidraria é o parente do Erle, né? Só que ele é diferente porque ele tem, pessoal, essa entrada. Por que que tem essa entradinha aqui, né? Tem um furo, um orifício aqui e aqui. Porque ele é utilizado acoplado com o funil de Buchner em filtrações a vácuo, sendo que nessa região aqui é acoplado essa mangueira, né, para sugar o ar, né? Por isso que é a filtração a vácuo. E pode ser acoplada aqui a um funil de Buchner. A gente coloca o funil aqui, vocês vão ver o funil de Buchner e aí faz aí a filtração a vácuo. Aí a solução ou algo, o líquido que você quiser filtrar, vai ficar aqui dentro. E essa filtração a vácuo acelera o processo de filtração. As próximas vidrarias, pessoal, são as buretas graduadas, utilizadas em análise volumétrica. Elas são utilizadas bastante, pessoal, para realizar titulações. Só que vocês percebam que ela não consegue ficar, né, na vertical, ela precisa ser acoplada a um suporte universal, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então ela ela é de vidro, né? Tem bureta de 50, tem bureta de 25, tem buretas maiores e menores, tá? Mas assim, a mais utilizada é a de 50 e 25 ml. E acoplada aqui, pessoal, na base inferior bureta, você vai ter aqui essa válvula, que aí você abre ou fecha, dependendo aí da queda desse líquido. Então, ela é usada basicamente na vertical, sendo que ela deve ser acoplada aqui a um suporte, juntamente com as garras, que depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, as garras acabam segurando aqui a bureta, e você vai abrir até sair o líquido. Vocês vão ver todo esse aparato aqui nos slides posteriores. Eu mostro aqui para vocês agora a pipeta graduada. Então, essas pipetas, pessoal, elas apresentam diferentes volumes, como vocês podem perceber aqui, né? E ela serve basicamente para quê, professora? Ela serve para medir pequenos volumes. Então, eu vou ter ali pipeta de 10, de 20, de 5, de 1, ela não pode ser aquecida. Essas vidrarias que acabam medindo o volume, que elas são graduadas, assim como aqui a bureta graduada, elas não podem ser aquecidas, porque elas exigem que tenha uma precisão aí na sua medição. Aí, às vezes, esse aquecimento e resfriamento pode prejudicar essas medidas, certo? E é claro, né, você deve ficar imaginando aí como que eu vou colocar algo aí dentro, né? Geralmente, pessoal, eu uso uma pera, é como se fosse um pipetador que você tem em casa, naquele conta-gotas, né? Você dá aí o remedinho lá pro seu filho, né? Então, você apertou, né? Sugou, depois soltou. A atenção aqui, né? O que que acontecia antigamente? Ao invés de usar essa pera, o cientista acabava sugando com a própria boca. Imagina se ele estiver sugando ácido ou base, né? Nunca façam isso. Por isso que é importante conhecer como que usa as vidrarias. Além da pipeta graduada, eu vou ter, pessoal, a pipeta volumétrica. Professora, não entendi qual a diferença entre elas. Na pipeta graduada, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu consigo sugar o volume, né, até aqui, por exemplo. Ou não, eu quero mais, até aqui. Não, eu quero o volume total dela, 20 ml, por exemplo. Então, eu consigo, né, ir sugando, dependendo aqui, eu consigo já ver onde que tá o líquido, né, 2 ml, 3, 4. Já a pipeta volumétrica, não. Ela apresenta o volume fixo, ó. Essa daqui é uma pipeta de 25,
Essa aqui é a pipeta de 20, essa de 10, essa de 5 ou 2, a professora já não está enxergando mais, e essa de 1. A professora, como que eu vou saber até onde é 25, até onde é 20, até onde é 10? Não sei se você consegue ver, mas tem um tracinho em cada uma dessas vidrarias marcando até onde vai, até onde deve ir esse volume. Ela também é usada para medir e transferir líquidos. Ela também não pode ser aquecida, pois possui grande precisão de medida. A gente também tem um densímetro, que parece uma pipeta, né? Mas não é. Ele é um aparato que tem por objetivo, né, medir a massa específica, também chamada de densidade de líquidos, né? Isso aqui, pessoal, o pessoal usa bastante aí para medir a densidade de álcool. A próxima vidraria, bem interessante também, pessoal, é o balão volumétrico. Possui um volume definido, tá? Então percebam, tudo que é volumétrico apresenta um volume definido. Eu só consigo colocar um volume específico, eu não consigo ficar colocando, eu vou colocar 10 ml aqui, não, 20, não consigo, porque não tem a medição. A medição deles é esse tracinho, né, que vai ter aqui, ó. Eu vou ter balão volumétrico de 1000, de 500, 250, 100, né, tem até menos ou mais. Então ele possui um volume definido e é utilizado para o preparo de soluções em laboratório. Ele é uma das vidrarias que a gente mais utiliza para medir o volume, porque apresenta ali uma precisão maior, tá, dessa medição, por isso que a gente usa, tá? E aqui, ó, essa tampinha, ó, geralmente é uma tampinha plástica, né, que você coloca e acopla, né, nesse pescoço aqui do balão, e para você agitar a solução, você tem que segurar essa tampa e fazer esse tipo de movimento. Quando você estiver fazendo a solução, você precisa agitar, né, para que haja uma mistura adequada da solução. Só que é o seguinte, pessoal, para você ver esse volume, né, você tem que olhar da forma como está mostrando aqui na imagem. Percebam, né, que tem essa pessoa aqui olhando, ele deve olhar, né, de frente para a vidraria, né, para marcar olhar direitinho nessa marcação. E percebam que o líquido, ele não fica retinho, né, fica assim, ó. Então ele forma uma curvatura. Então a aferição é feita observando-se o posicionamento do menisco. Então, esse risquinho que aparece nas vidrarias volumétricas é denominado de menisco. Então, esse menisco aqui, ele é marcado, já vem de fábrica, e aí você deve, quando você colocar o líquido dentro dessa vidraria, das vidrarias volumétricas, você tem que olhar rente ali aos olhos, né, na altura dos olhos. Deve ficar sobre a linha de aferição do balão. Marca, né, que delimita o volume do balão e está presente, né, em seu gargalo. Então vai estar presente aí nas vidrarias volumétricas. Aqui, pessoal, é a proveta, né, ou melhor, as provetas, e também serve para medir e transferir volumes de líquidos. Ela não pode ser aquecida, tá? Aí a gente vai ter volumes variados, a gente vai ter de 5, de 10, de 25, de 50, de 500, de 250, de 1000, um volume variado. Pode ser tanto de vidro quanto de plástico. Para você também aferir o volume correto dessa vidraria, você tem que prestar atenção, né, como você deve olhar aqui, né, para a medição, né, vai ficar aqui, vai formar esse efeito aqui côncavo, né, e aí você tem que medir certinho. A medida certa, pessoal, é aqui, ó, nessa parte de baixo e não aqui, por exemplo. Então, não é 40, é em torno aí 35, 36, 37, tá? É aqui. Para você visualizar melhor como que é esse menisco, né? Você tem que observar o seguinte. Vocês viram lá que no balão volumétrico tem, você tem que olhar direitinho. Na pipeta volumétrica também, e aqui na proveta também. Então a água, pessoal, ela forma um menisco côncavo, né? O que é isso, professora? Vocês estão vendo essa curvatura, né? Essa curvatura para baixo, né? Aí aqui é onde ocorre a medição certinha do volume. Já o mercúrio, ele forma um menisco convexo, né? Então você vai olhar aqui essa parte de cima da curvatura, né? Então é aqui que você deve olhar para verificar o volume certinho.
é a posição correta da leitura. Mas na maioria das vezes, o solvente, o material que você vai trabalhar é a água. Aqui só para fazer um resumo, né? A gente viu aí o Becker, né, aqui ilustrado, o Euler, né, o Kitasato, as pipetas volumétricas e graduadas, o balão, né, volumétrico, a proveta e a bureta. Esse aqui a gente ainda não falou, mas a gente ainda vai falar, que é o tubo de ensaio. O funil, o comum, né, ele é utilizado na filtração e para reter partículas sólidas, né? E não deve ser aquecido, tá? Então a gente vai ter aqui funis variados, né? Com tamanhos variados, tá? Que a gente utiliza vidrarias grandes, vidrarias pequenas, então é importante que tenha de diâmetros variados. Este aqui, pessoal, é um funil também, só que é um funil especial, diferentão. Ele é chamado de funil de separação. Lembra que nas primeiras aulas a gente falou sobre misturas? Funil de separação, ele é usado, né, para separar líquidos não miscíveis, né? Líquidos que não se misturam. É para extrair líquido e líquido, né? Por exemplo, se eu colocar aqui óleo e água, o que que acontece? Eu vou conseguir separar essa mistura. É só abrir aqui a válvula. Quem que vai sair primeiro? Quem está aqui embaixo. No caso, vai ser a água. E aí eu vou abrindo, 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 abrindo. Quando chegar no limite dessa divisão, aí eu fecho, aí fica dentro o óleo e o que eu recolhi a água, né? Eu recolhi, por exemplo, dentro de um becker. Então, ele serve para separar líquidos não miscíveis, ou seja, que não se misturam. Esse aqui também, pessoal, é um funil, só que também diferente. Ele é utilizado em infiltrações a vácuo, como eu falei lá quando eu estava falando do Kitasato, lembra? Então, ele pode ser usado como função de filtro em conjunto com o Kitasato. Por que que ele é diferentão? Porque, pessoal, ó, ele pode ser de vidro e também pode ser de porcelana, tá? E aqui, ó, ele tem já um filtro, tá? Uma membrana aqui que filtra. A próxima é o dessecador. O dessecador, pessoal, parece uma panelona gigante, só que é de vidro. Ele é usado para guardar substâncias em atmosfera com baixo índice de umidade. Vocês que trabalham com alimentos, vocês vão utilizar bastante, né, para fazer aí alguns testes, que a umidade é um deles, tá? Então, o pessoal lá faz o experimento e deixa a amostra, né, aqui dentro para retirar toda a umidade. Como que tira essa umidade, professora? Tá vendo esse compartimento aqui? Né? Ele tem uma divisória aqui e tem essa parte branca toda furadinha, tá vendo? Tá cheio de buraquinho aqui. Aqui embaixo a gente coloca a sílica, né, que vai fazer esse papel aí, né, de retirar a umidade. Lembra esses pacotinhos que vem dentro de caixa de tênis, essas coisas? Vem um pacotinho, né, branco. Não sei se vocês já repararam. Ali é sílica, vem dentro de bolsa, tênis, justamente para retirar a umidade. E aqui, pessoal, ó, tem essa válvula que às vezes para retirar o ar de dentro, a gente acopla que é uma bomba a vácuo, né? Retira o ar, fecha a tampa. Para fechar a tampa, pessoal, é necessário que coloque um pouquinho de vaselina, né? E faça essa vedação, certo? Então, é para isso que serve o dessecador. E ele tem de diversos tamanhos também, né? Bem caro. Esse daí deve custar uns R$ 1.000, por aí. A próxima vidraria também utilizada em processo aí, né, dentro do laboratório, é o condensador. Eu trouxe aqui só um modelo, mas existem vários. É um material feito de vidro que tem aqui duas entradas. Quando vocês verem essas entradinhas aqui, pessoal, já imagina que vai acoplar uma mangueira. E aqui é por onde sai o líquido. E por dentro, ó, tá vendo? Tem uma serpentina. Justamente porque ele vai participar do processo de destilação, que tem como finalidade condensar vapores gerados pelo aquecimento de líquidos. Por exemplo, se eu quero separar aí o álcool do vinho, aqueço o vinho e aí vai subindo aí, né, esse álcool. E aí eu vou coletar o álcool lá na outra ponta. Claro que para aquecer e resfriar eu vou precisar passar água fria por esse equipamento. Chegamos aí nos tubos de ensaios, que é uma daquelas ideias que eu mostrei para vocês, né, naquela ilustração. E esses tubos de ensaio, pessoal, são empregados para fazer reações em pequena escala. Como a gente trabalha no laboratório de ensino, a título de demonstração, é interessante que a gente
utilize poucos reagentes. Então, é usado principalmente em testes de reação em geral. Ele pode ser aquecido com movimentos circulares, com muito cuidado, às vezes até diretamente na chama. Para isso, vocês vão utilizar pinças, que eu vou falar também. A gente vai ter também, como vidraria bastante utilizada no laboratório, o bastão de vidro, que aqui na imagem mostra, ilustra muito bem como usar o bastão para misturar as substâncias, soluções. É nesse sentido aí o uso dos bastões. Temos também o vídeo relógio, tá? Que parece uma peça mesmo de relógio, né? Essa parte superior é uma peça de vidro de forma côncava e é usada em análise e evaporações. Por exemplo, eu quero secar algum alimento e aí eu coloco lá nessa pecinha de vidro, né? Existem de vários diâmetros, tem alguns maiores, outros menores, e ela não pode ser aquecida diretamente. Temos também a placa Petri, né? Que é um recipiente com formato cilíndrico e achatado. Ele é feito normalmente de vidro, mas também pode ser de plástico. Mas aí você já imagina. O de vidro pode ser reutilizável e o de plástico não. Usou, jogou fora. Porque a principal função dele, pessoal, da placa é servir como recipiente para crescimento de micro-organismos. Uma vez que você usou a de plástico, você deve descartar. A de vidro você passa por um processo de esterilização e pode reutilizar. A placa também, pessoal, pode ser usada para secagem de algumas substâncias, assim como o vídeo relógio, tá? Mas é mais fácil retirar a amostra depois, né, de seca, do vídeo relógio do que da placa. Muitas plaquinhas acabaram sendo quebradas justamente porque alguns alunos utilizaram para esse fim. E aí, na hora de tirar a amostra, né, raspar aqui essa parte interna, acabaram quebrando, tá? Muito cuidado. Temos também aqui alguns equipamentos, como eu falei para vocês, né? Vidraria e equipamento. Então, um deles é o tripé, que é um sustentáculo, né? Para efetuar aquecimento de soluções em vidrarias diversas no laboratório. É utilizado em conjunto, né, com a tela de amianto. Nessa imagem aqui vocês conseguem, né, visualizar melhor como que é utilizado o tripé. Ele sustenta aqui, né, a vidraria, no caso aqui é um becker, acima aqui dessa região, e aqui é um foguinho aquecendo aqui essa solução. Então eu vou ter aí a tela de aquecimento, que é um suporte para as peças a serem aquecidas, as vidrarias a serem aquecidas. Então, a função dessa peça, dessa tela, é fazer com que o calor seja distribuído uniformemente, né, para toda essa parte aí da vidraria. E aí, né, esse calor, né, dá para ver aqui a chama, ele pode ser vindo aí de um equipamento chamado de bico de Bunsen, a fonte de aquecimento mais utilizada no laboratório. Mas contemporaneamente tem sido substituído pelas mantas e chapas de aquecimento, porque justamente porque precisa de gás, isso aqui precisa ser acoplado a um gás. Vou mostrar para vocês 3 modelos de bico. A gente tem esse primeiro, que, digamos assim, é o mais utilizado em todos os laboratórios, né? Eu tenho aqui esse segundo modelo, que é um modelo aí mais sofisticado. Eu usei esse modelo aqui no meu doutorado, que era bem legal, né? A gente passava a mão assim, o negócio acendia, passava de novo, apagava. É um bico de Bunsen automático. E esse outro aqui é bem parecido com esse, né? Só que o sensor fica um pouco mais distante, né? E aí, pessoal, só para vocês entenderem aí como que é essa chama. No bico de Bunsen, vocês vão ter essa chama azul e ela vai ter várias zonas. Zona oxidante, a zona redutora e a zona de gases ainda não queimados. Esse aqui, como eu falei, é o anel de regulagem do ar, né? E aqui é o tubo onde passa o ar, aqui é a base, né? E aqui é a válvulazinha onde abre e fecha. Então, o ideal, pessoal, é que você aqueça justamente nessa área aqui, que é a zona redutora. Depois aí do bico de Bunsen, vocês aprenderam a usar, a gente tem aí as alternativas, né? Ao invés de usar esse bico de Bunsen com o gás, a gente às vezes usa a chapa
e a manta elétrica, que é mais fácil, aquece mais rápido, só que tem as desvantagens, né? Existem chapas, pessoal, que ao mesmo tempo ela aquece, agita, tá? Então essa chapa aqui pode aquecer, né? Por isso muito cuidado quando vocês forem utilizar, manusear, tá? Então é usada para o aquecimento de substâncias em geral e também pode ser usada para o agitamento de soluções. Ainda nessa vibe aí dos aquecimentos de aparelhos que servem para aquecer, eu trago aqui a manta aquecedora. Pensou que era outra coisa, né? Pois é. Que aí você coloca o balão aqui dentro, tá vendo? Esse balão aqui geralmente é aquele balão lá do início de fundo redondo, fica aqui dentro da manta. Bem bonitinho acoplado. Então é uma fonte de calor que tem controle de temperatura e normalmente é utilizada com balão de fundo redondo. Ainda em relação ao aquecimento, a gente tem também o aparelho denominado de banho-maria, que é o que, pessoal? Você coloca a água aqui até certa quantidade e aqui, ó, você consegue colocar uma gradezinha com os tubos de ensaio, não sei se dá para ver. Então é uma fonte de calor lenta, mais uniforme, usada para aquecer substâncias líquidas e sólidas que ficam dentro de um recipiente mergulhado na água fervente, tá? E aqui temos a tampa. Aqui tem que ter muito cuidado por causa do nível da água e pensar, né, que você vai colocar algo dentro e essa água vai subir um pouquinho, cuidado para não derramar, água quente, tá? Muita atenção nessa hora. E aqui, pessoal, ainda em relação aos equipamentos, é o suporte universal. Lembra que eu falei para vocês da bureta, que eu preciso colocar ela acoplada, né, a um suporte universal, porque senão eu não consigo usá-la, tá? Então ela vem aqui nesse suporte, eu vou ter aqui duas garras segurando a bureta para você fazer, né, o seu experimento. Então ele serve para ser utilizado no processo de filtração, suporte para condensador, para bureta, sistema de destilação, ele serve para sustentar qualquer coisa, utilizando para isso as garras, tá? Então, esse lado aqui agarra a vidraria, desse outro aqui coloca no suporte universal. Aí serve para segurar as buretas, balão, L, funil, tem umas garras que são diferentes. Ainda falando de equipamentos, pessoal, a gente tem aí as pinças, né, que podem ser diferentes tipos, muitos tipos. Vocês vão ver muitas pinças no laboratório. Tem esse aqui que parece pregador de roupa, que é usado bastante quando a gente vai aquecer um tubo de ensaio. Ele consegue pegar o tubo de ensaio melhor, né? Então é utilizado bastante para usar assim. Temos essa outra aqui que parece uma tesoura, que é usada bastante quando a gente vai tirar algo quente da mufla, como por exemplo um cadinho de porcelana. E essas outras pinças servem de uso em geral, tá? Para pegar coisinhas pequenas, tá? Mais sensíveis. E geralmente são de inox. A gente também tem as espátulas. São as colheres do laboratório, digamos assim. Essa aqui até parece uma colherzinha, né? Geralmente ela tem essa região aqui e essa outra região retinha, tá? E aí o tamanho é bem variado. Ela pode ser tanto de inox quanto de plástico. São utilizadas para mexer, misturar substâncias pastosas, líquidas em laboratório. É usada para transferir substâncias. Quando você vai pesar alguma coisa, você utiliza as espátulas. Pode ser fabricada em aço, madeira, porcelana, plástico e apresenta diversos tamanhos e formas. Eu não gosto muito dessa não, particularmente, tá? Porque elas são muito retas e aí ela não tem nenhuma curvatura, ela é retinha, aqui ó, retinha. É bom para mexer. Pegar substância eu não gosto não, e acaba derramando. A gente também tem as estantes para tubos, né? E essas estantes elas podem ser de material variado também, né? A gente tem no laboratório estantes de madeira também, plástico, inox, madeira, tem essa gradinha. Para colocar tubo de ensaio, você está fazendo lá um experimento, você vai precisar de 10 tubos de ensaio, sei lá. E aí você coloca dentro das grades, porque o tubo de ensaio, ele não tem um fundo chato, ele tem um fundo redondo. Então, você não consegue deixar ele em pé. Tem que colocar ele dentro de um suporte, senão vai cair tudo. A gente também tem as picetas, que elas são recipientes aí para colocar água destilada ou álcool ou outros solventes. A gente utiliza muito na hora de
medir volumes, quando vai lavar as vidrarias. E aqui, pessoal, é o cadinho, que eu já falei, é um cadinho de porcelana, e é geralmente utilizado para aquecer substância a seco, com grande intensidade e temperaturas altíssimas, acima de 100 graus Celsius. Ela pode ser aquecida diretamente no bico de Bunsen ou na mufla, beleza? E aqui é um triângulo de porcelana, que é um utensílio destinado a suportar o cadinho. Então, a gente coloca o cadinho aqui em cima, porque assim que a gente tira do forno, né, a gente não pode colocar, por exemplo, no mármore frio, tá? Então, a gente deixa aí esse cadinho acima aí dessas pecinhas aqui, que são também de porcelana, até chegar à temperatura ambiente. A gente também tem a cápsula de porcelana, que pode servir também como a placa Petri, o vidro-relógio, para evaporação de líquidos e soluções. Ela apresenta também tamanhos variados. Também temos aí, agora falando de porcelana, né, o almofariz e pistilho, que serve para macerar amostras, né? Uma vez que está seca, né, você vai macerar até virar um pozinho. O pessoal que trabalha com gelatinas utiliza bastante o almofariz e o pistilho, o pilãozinho que a gente tem em casa. Vocês vão ver muitas semelhanças das vidrarias com a cozinha da nossa casa. E aqui, pessoal, são algumas imagens do nosso laboratório de química aqui da instituição da Universidade do Estado do Mato Grosso. Aqui sou eu em uma das aulas aí de química, né, mostrando o equipamento, né, o chuveiro. Aqui é a turma de engenharia de alimentos de 2019. Todo mundo aí com seu óculos de proteção dentro do laboratório, com os seus jalecos. Aqui é uma outra turma, é a turma de engenharia de produção agroindustrial, também dava aula de química geral para eles, todos aí contentes e felizes com seus jalecos na aula de química geral. Aqui são algumas imagens de vidrarias, placa de Petri, que eu trabalho muito com microbiologia, e aí eu uso bastante essas plaquinhas. Aqui foi no dia que a gente comprou, e eu espalhei elas na mesa para fazer a identificação. E aqui é uma outra foto do laboratório, né? Eu trabalhando na cabine de segurança, fazendo os experimentos. Aqui é o bico de Bunsen, né? E aqui, ó, tá vendo? Tá acoplado ao gás. E aqui algumas vidrarias, Becker, né? Outros vidrarias. E aqui sou eu também mostrando aqui, né, um filtrinho que a gente tem para esterilizar a substância. Com os equipamentos, né? Usando os devidos equipamentos de segurança e proteção individual. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.